Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês no Célula Online. Hoje nós vamos ver a lição número 4, a nova criação em Jesus Cristo e a sua expressão. Agradeço aí pela sua conexão e espero que o assunto tratado hoje seja uma bênção na tua vida, ok? Vamos lá então. Eu vou ler alguns versículos para a gente entrar no assunto. O primeiro versículo que eu quero ler está em Salmos 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A condição caída, espiritualmente falando, da raça humana através de Adão. O segundo versículo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 e 21. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O segundo Adão traz uma mudança de realidade nessa questão do pecado original e da natureza caída da raça humana. O terceiro versículo está lá em Atos, capítulo 28, versículo 27. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Esse versículo fala de uma escolha, de uma decisão, de uma má vontade para ouvir a voz de Deus. Responsabilidade da pessoa com a atitude do seu coração. E quando eu deixo de ouvir, eu me afasto de Deus e eu me afasto da sua bênção, da sua graça e da sua cura. Isso é muito importante. Então, introduzindo o assunto. Primeira coisa importante que nós devemos caracterizar aqui. Não é sensato e nem produtivo ignorar o que a Bíblia diz a respeito da condição espiritual do homem. É a primeira coisa que nós devemos prestar atenção. E essa vulnerabilidade espiritual, ela envolve um grande risco para a pessoa, tanto na vida presente, aqui onde nós estamos, quanto na eternidade. Ela tem consequências nos dois níveis. Muito bem. E lá no versículo de 1 a 3 de Efésios, capítulo 2, Paulo caracteriza as pessoas que ignoram como filhos da desobediência, filhos da ira. Ele traz essas duas características desse estado espiritual rebelde contra Deus. E estando em rebelião, você está sob escravidão da carne, do mundo e do diabo. Aquilo que a gente já viu nas lições anteriores. E ele diz que antigamente, falando dos crentes, nós estávamos assim, mas agora, através da palavra, Cristo entrou na nossa vida e nós saímos dessa atmosfera, dessa escravidão espiritual. Agora nós somos movidos pela graça do Senhor, estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Isso é uma mudança de realidade. Para você permanecer nessa condição de condenação, basta ficar parado e não tomar nenhuma decisão, porque a natureza pecaminosa já está presente. Se eu não faço nada, eu permaneço assim, e aí, de filho da desobediência, eu passo para filho da ira, como aquele que vai sofrer as consequências de uma rejeição, de uma rebeldia contra Deus.
E Deus usa a igreja para proclamar as boas novas da salvação. Cabe à igreja, como voz profética nesta geração, falar dessas coisas espirituais para o mundo. Nós somos a boca de Deus na terra. E não adianta nada colocarmos outra coisa no lugar de Cristo. Uma filosofia, uma religião, um hedonismo ou qualquer outra coisa. Porque Jesus disse, eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não adianta ignorar a porta, porque você não vai encontrar outra, porque só Ele é a porta. E essa salvação, essa redenção plena que nós temos em Cristo, ela está disponível para nós agora, aqui, hoje, na nossa geração, enquanto nós estivermos vivos. Depois que a pessoa morre, essa opção já não existe mais. Nós temos que entender e levar a sério a implicação disso na nossa vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 17 e 18, eu quero ler para ficar bem claro. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, e isso dentro do contexto da sua primeira vinda. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A Bíblia já coloca essa condição por causa do pecado original presente na vida do homem natural. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muito claro, explícito, e não cabe nenhuma interpretação, não é bem assim. Não, a Bíblia é muito clara com relação a isso. Segunda coisa, o que me impede de entrar no reino de Deus? O que está pegando? O que está me impedindo de entrar no reino de Deus? Nós já vimos que o imago Dei, ou seja, a imagem de Deus na criação do homem, ela não foi cancelada por causa do pecado. Isso é ponto. Nós não podemos ficar discutindo esse tipo de coisa para que o engano não contamine a nossa interpretação da palavra de Deus. Então, o que está pegando, o que está impedindo das pessoas receberem o Evangelho, ouvirem o Evangelho e abraçarem a salvação que nós temos em Cristo? É um problema que a gente chama de carne. A condição caída é o velho homem, é a velha natureza, é a carne presente na nossa vida. A carne se inclina para os desejos do mundo, as concupiscências do mundo. Ela está sob a influência do espírito que domina essa era, que é Satanás. Ela não está preocupada com as coisas eternas, as coisas espirituais. E isso tem uma relação muito íntima com a minha consciência, com os meus pensamentos, com a minha maneira de entender as coisas. Paulo diz a estrutura do nosso entendimento está presente na vida de cada um. Porque nós, mesmo não abraçando o Evangelho, ainda nós temos a capacidade de escolher e de fazer julgamento moral. Isso não foi eliminado na vida do homem. Isso ainda continua. Muito bem, e Paulo, lá em Romanos capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 16, ele valida isso que nós acabamos de dizer, porque lá na consciência do homem está a voz clamando pela existência de Deus e pela graça que Deus nos oferece. Você pode estar consultando esse versículo, que é muito importante. Apesar de eu ter essa condição interna dentro de mim, que eu chamo de carne, a velha natureza, o velho homem, a natureza caída por causa do pecado de Adão, a minha vontade ainda continua a existir. Eu posso tomar decisões, eu posso fazer escolhas, e essa inclinação para o mal
de um coração natural não anula a minha vontade. Isso tem que ficar claro. Eu posso escolher, eu posso decidir, independentemente de circunstâncias, de sentimentos, de pensamentos, de filosofias, de religiões que estão por aí. Eu posso abraçar o Evangelho. Nada me impede. Mesmo tendo essa condição dentro de mim, eu posso exercer o meu livre-arbítrio. E o que eu preciso fazer? Prestar atenção no que Deus fala. Prestar atenção no que o Espírito Santo está falando através da igreja. Eu tenho que olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, em vez de olhar para outras coisas. Aí o Espírito começa a trabalhar dentro de mim e no meu entendimento. E agora eu não tenho que ficar na condição de escravo do pecado, de escravo de Satanás, para fazer a sua vontade, abraçando uma rebelião contra Deus. Eu posso decidir seguir a Deus e uma vida de obediência ao Senhor. Na verdade, nós estamos numa luta espiritual, e a luta espiritual é quem domina a minha vontade. Deus, através da sua palavra, ou o diabo, usando as concupiscências do mundo, usando os desejos da carne, usando toda essa estrutura enganosa do meu coração. O Espírito Santo tem a função de nos convencer dessas coisas. Ele está aqui na presente dispensação da igreja para convencer o homem de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Essa é a função primária do Espírito Santo na terra hoje. E eu não posso resistir ao trabalho do Espírito Santo. Eu tenho que abrir o meu coração para ele, para que ele traga entendimento das coisas espirituais. Muito bem. Quando eu rejeito a Cristo, eu rejeito a Deus. E quando eu rejeito a Deus, eu rejeito a sua palavra. Essas coisas estão ligadas. Eu não tenho como separar uma coisa da outra. E o que acontece quando nós insistimos na prática do pecado, quando nós insistimos na rebelião contra Deus? Aí vai acontecer uma coisa que se chama consciência cauterizada, um coração endurecido. E quando eu falo de cauterização, eu estou falando de queimadura. A queimadura produz insensibilidade, ou seja, eu já não dou mais atenção para as coisas de Deus, eu já não presto mais atenção nas coisas de Deus. Outras coisas ocupam a prioridade do meu coração. Mas eu tenho que lutar para que essa sensibilidade esteja presente na minha vida. É uma disposição minha. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que agarrar as promessas de Deus e lutar para que elas sejam uma realidade presente na minha vida. Não posso ficar distraído e negligente na vida, e isso nós já falamos no estudo anterior. Muito bem. A sensibilidade tem a ver com a capacidade de discernir as coisas. No mundo tem muitas vozes, mas eu tenho que ter a capacidade de discernir quem está falando. É Deus ou é o diabo? É a minha carne que está gritando ou é o Espírito Santo que está falando? Essa sensibilidade, ela é muito importante para que eu tenha uma vida de intimidade com Deus, uma vida de obediência para com a sua palavra, para com a sua perfeita vontade. E Tiago, lá em capítulo 4, do versículo 7 a 8, ele diz que nós temos que nos sujeitar a Deus, não é? Nós temos que resistir ao diabo, nós temos que fugir do pecado. Ele fala que isso é uma iniciativa nossa. E quando nós nos aproximamos de Deus, Deus limpa as nossas mãos, Deus limpa o nosso coração e Deus purifica a nossa consciência.
para que a inclinação do nosso coração seja para as coisas do Espírito Santo. Paulo também reafirma isso lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando ele diz: pela renovação da vossa mente, da estrutura do entendimento que nós temos dentro de nós, para conhecer a vontade perfeita de Deus e experimentar a realidade disso na nossa vida, não se conformando com o mundo e com as coisas do mundo. Então, é muito claro o desafio para mim, para você que está presente aqui, vivo aqui na terra hoje. E quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me aproximo dele, mais essa sensibilidade cresce e mais a minha obediência é aperfeiçoada. Vocês observaram que a decisão está sob a minha responsabilidade? A palavra de Deus, ela estabelece, ela fundamenta a potência e a fidelidade das promessas de Deus para a minha vida, eu que creio no nome de Jesus e que creio no seu evangelho e que creio na palavra de Deus. A palavra funciona para quem crê. Por isso que nós estamos estudando a nossa identidade em Cristo, os fundamentos bíblicos da nossa nova identidade em Cristo, porque ela traz a base, a fundação da minha fé. E eu vou agir, eu vou estabelecer atitudes em função dessa base que a palavra me dá. E a palavra de Deus é verdadeira, é fiel, é poderosa e ela permanece para sempre. E o interessante, um versículo muito bonito, eu vou ler para você, está lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Pois todas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Jesus, está o sim. Portanto, também por ele também vem o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ou seja, cada promessa tem o sim, tem o aval do sangue do Cordeiro. E por meio dele vem o amém, ou seja, que assim seja, o realizar de Deus. E isso na minha vida glorifica a Deus. Esse é o desafio que nós temos como igreja. E Jesus disse, olha, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, não existe limite na nossa redenção. O limite está na minha incredulidade, na minha desobediência e na minha distração. O evangelho ele está aberto para quem crê e para quem o abraça. Uma coisa importante que nós temos que estabelecer uma diferença é entre direito legal e tomar posse. Estando em Cristo, eu tenho direito das promessas que estão na palavra que dizem algo a meu respeito. Isso já foi estabelecido através da morte, ressurreição e glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como mais anular isso. Isso já foi realizado e estabelecido de uma vez por todas. Então a diferença está na posse. Como eu estou me apropriando das promessas de Deus? Como é que está o nível da minha fé? Porque fé é ação. Fé não é uma coisa passiva. E a visão de Deus para mim, estabelecendo os fundamentos da minha identidade, é isso que vai governar a minha vida. No mundo, aqui onde eu estou. É uma guerra espiritual. E eu estou envolvido nesta guerra espiritual com a minha vontade, com a minha escolha, com a minha decisão. Não há mérito nenhum em mim, no meu próprio esforço, porque tudo vem pela graça. E a fé abraça a graça, abraça o invisível das promessas e gera a realidade disso, não só na minha vida presente, mas na eternidade. A nossa fé, ela opera todas as coisas. A minha fé
a maneira como eu a exerço no dia a dia, mostra quem eu sou em Cristo. Então, o limite está em mim, pelo nível da minha fé, andando no nível da revelação da palavra para a minha vida. Para concluir o nosso estudo, eu quero colocar 3 coisas aqui. Primeiro, a passividade não opera as coisas de Deus. Passividade significa ficar parado, esperando que aconteça do nada. Isso não existe no reino de Deus. Eu tenho que tomar posse e eu tenho que lutar pela realidade da promessa na minha vida. A responsabilidade é minha. Segundo, medo, ingenuidade, indolência, distração, ignorância e coisas do tipo, elas não são virtudes. Não tem nada a ver com o céu. E elas trabalham contra mim. Elas não glorificam a Deus e ainda traz prejuízo na minha vida. Por isso que essa realidade interna, essa estrutura interna, tem que ser bem resolvida na minha vida, para que a palavra encontre expressão máxima, não só na minha vida hoje, mas também na eternidade. Passividade é do diabo, não é de Deus. E 3, para concluir essa conclusão, o evangelho para nós que somos salvos é o poder de Deus em plena e contínua operação. Deus opera milagres hoje, Deus opera milagres amanhã, Deus opera milagres dia após dia. E eu estou semeando para a eternidade. Vamos ver a aplicação disso na nossa vida. Qual é a estratégia do diabo? O diabo trabalha contra mim, trabalha contra você. Primeira estratégia do diabo: não leia a Bíblia. Ignore a Bíblia. Joga ela numa gaveta, deixa ela lá na estante. Não dê atenção a ela. Primeira estratégia. Segunda estratégia do diabo na nossa vida: se você ler a Bíblia, que você não entenda. Ou seja, ele cega o seu entendimento para que você não compreenda o que Deus está falando. Terceira, mesmo lendo a Bíblia, que você não creia nela, não coloca ela em prática. Ele lança dúvidas, ele lança descrédito, ele distorce, e aí você não vive aquilo que você está lendo. E por último, que de maneira nenhuma você coloca em prática o versículo, a passagem ou a promessa de Deus na tua vida. Que fique apenas no intelecto. No intelecto, a palavra de Deus não vai operar nada na minha vida. Eu tenho que agir, eu tenho que tomar uma iniciativa, eu tenho que colocar o pé na estrada, crendo que Deus é fiel, que Ele é poderoso e que Ele não é mentiroso. E que Ele me ama e Ele quer o melhor para mim. Todas essas coisas cooperam para a minha derrota, para que eu seja um derrotado na vida. E olha, se eu não prestar atenção, um derrotado na eternidade também, o que é muito pior. Mas qual é o comando que a palavra nos dá? Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. De quem é a responsabilidade? É minha. Eu não tenho que dar lugar ao diabo através de chance, oportunidade, vantagem, para que ele não me engane e roube o valor e o poder da promessa na minha vida. Agora, olhando para a minha vida, olhando para a tua vida, aonde eu tenho falhado? Deus não falha. A Bíblia não falha. Quem falha sou eu. Aonde que eu estou me embaraçando, enroscando, para que a realidade do reino, a realidade da minha nova identidade em Cristo, ela não se manifeste na terra de forma visível? Porque milagre é uma coisa que a gente vê, a gente olha e vê. E aonde eu estou falhando?
Essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer na nossa vida. E ali aonde eu estou falhando, eu tenho que tomar uma atitude. Eu não estou lendo a Bíblia, então eu vou ler. Eu não estou entendendo a Bíblia, então eu vou procurar alguém que possa me orientar, que possa me discipular. Eu não estou crendo na Bíblia, então eu vou crer, eu vou pôr em prática. Ou seja, em algum lugar nós estamos falhando. E não estamos colhendo a realidade espiritual maravilhosa, gloriosa que Cristo conquistou para nós. Fica aí para você esse desafio, essa reflexão. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que Ele faça uma diferença tremenda na sua vida. Um grande abraço a você.